I'm going to read some of the scripture, what Jesus has spoke to us through the Spirit. Eu vou ler uma parte da Escritura, o que Jesus nos falou através do Espírito. Now I'm going to read it from the 11th chapter of 1 Corinthians. Agora vou ler no capítulo 11 de 1 aos Coríntios. And I'm going to start at the 23rd verse. E vou começar no versículo 23. For I have received of the Lord, I speak now as Paul is speaking. Pois eu recebi do Senhor, eu falo agora como Paulo está falando. I have received of the Lord that which I also delivered unto you, Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, that the Lord Jesus, the same night which is betrayed, took bread. que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, And when he gave thanks, he brake it and said, Take and eat. e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei. This is my body which is broken for you. This do in remembrance of me. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. After the same manner also he took the cup. And when he had supped, saying, This is the cup of the New Testament in my blood. This do ye as oft as you drink it in remembrance of me. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice do Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. For as oft as you eat this bread and drink this cup, you do shew forth the Lord's death till he come. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Wherefore whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and the blood of the Lord. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. So let a man examine himself, and so let him eat the bread and drink the cup. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba deste cálice. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. Porque o que come, bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. For this cause many are weak and sickly among you, many asleep. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, muitos que dormem. For if we would judge ourselves, we should not be judged. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. But when we are judged, we are chastened of the Lord, that we should not be condemned with the world. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Wherefore, my brethren, when you come together to eat, tarry one for the other. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns aos outros. If any man hunger, let him eat at home, so that you come not together unto condemnation, and the rest I will set in order when I come. E se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. I would like to say this on communion. Eu gostaria de dizer isto sobre comunhão. Now that is the great stumble between the reason today that the Catholic Church and the Protestant Church can merge together is on this very subject. Agora, esse é o grande tropeço entre a razão hoje pela qual a Igreja Católica e a Igreja Protestante não conseguiram se unir é por este próprio assunto. The Catholic takes it as a mass. O católico a toma como uma missa. And he's hoping by some merit, legalistic, that he has done, and by keeping this order, that he will be forgiven of his sins. E ele espera por algum mérito legalista que ele tenha feito e por guardar esta ordem e que ele seja perdoado de seus pecados. The Protestant takes it with thanksgiving that his sins is forgiven because he has obeyed a commandment. O protestante a toma com ação de graças, uma vez que seus pecados são perdoados, porque ele obedeceu a um mandamento. Now, the bread, the Catholic says that it
is the literal body, and this is the scripture that they use from Corinthians here, 1 Corinthians 11. Agora, o pão, o católico diz que é o corpo literal. E esta é a escritura que eles usam aqui de Coríntios, 1 Coríntios 11. Said Jesus said, "Take and eat, this is my body." Jesus disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. The Protestant says it represents the body. O protestante diz, ele representa o corpo. The Catholic says it is the body. O católico diz, ele é o corpo. And that the priest has been given power of God to turn the wafer into the literal body of Christ. E o sacerdote recebeu poder de Deus para converter a hóstia no corpo literal de Cristo. Amém. Boa noite com Jesus. Estamos reunidos aqui para sermos abençoados, né? Já fomos abençoados e Deus tem mais bênçãos para nós. Nós vamos cantar o hino de número 180 do Inário Edição Corrigida. As riquezas mundanas nada valem para mim. Foi
foi escrito por ele, e homem nenhum pode tirar. Amém? Nós sabemos, cremos e conhecemos que homem algum pode apagar o nosso nome do livro da vida do Cordeiro. Vamos cantar ainda o de número 181, é o próximo aí. 181. Bem-aventurados que confia, né, no Senhor, como fez Abraão. Bem-aventurados que confiam. Como fez Abraão, ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente os caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fluíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder do céu. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus ter a coroa, passará por mais tribulação, e às alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu inteiramente, seja de ti longe o desalento, e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor, e do céu mais forte vem a brisa que te leva aos seios do Senhor. Aleluia. Amém. Bem-aventurado é o que confia. Por isso você é bem-aventurada, você é bem-aventurado, porque você confia no Senhor, como Abraão confiou. Já pensou nisso? Como Abraão confiou, nós também confiamos no Senhor. E é com esta convicção que nós vamos orar, nós vamos interceder em favor daqueles que estão realmente precisando, necessitando de uma intervenção de Deus na vida deles,
e também em agradecimento a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. E temos aí também, né, oração de agradecimento por mais um ano de vida que Deus tem dado ao nosso irmão Pedro Henrique. Irmão Pedro Henrique, completando mais um ano de vida, nós vamos colocar ele na presença de Deus também, para que ele possa ser um rapaz abençoado, né? Cheio do Espírito Santo, e que venha trazer muito gozo para a família, como ele já tem sido, né? Que continue. Então nós vamos orar, vamos agradecer a Deus. Senhor Jesus, nosso Pai Celestial, nós estamos muito felizes, ó Pai. Mesmo com poucas pessoas no santuário, nós sabemos que o motivo tem sido a chuva que tem caído, mas é chuva de bênçãos, ó Pai. Aqueles que não puderam estar aqui, nós sabemos que eles estão no mesmo espírito de adoração. E sabemos e cremos que o Senhor pode curar, o Senhor pode dar saúde para cada um deles, ó Pai. Ó Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, pela vida do Pedro Henrique, ó Pai. Que essa criança possa se tornar um homem no amanhã, cheio do Teu Espírito, ó Pai. Que possamos juntos estarmos agradecidos todos os dias pelas bênçãos do Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe os pais dele, que possam ensinar ele o caminho do Senhor, como tem ensinado, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Lembramos daquelas pessoas que estão enfermas, que estão nos hospitais, que estão em recuperação, ó Pai, de cirurgia. Ó Deus bendito, colocamos diante do Senhor os nossos irmãos que estão no trabalho, ó Pai. Que a bênção do Senhor possa estar sobre eles. E abençoa a nossa reunião nesta noite, que nós possamos sair daqui ricamente abençoados pelo Senhor, pois nós te pedimos no nome do Senhor Jesus e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Eu ouvi um áudio do irmão Cícero. Ele estava vindo para a igreja com a sua esposa e a chuva alcançou eles na estrada, né? E eles comunicaram que estava ali aguardando a chuva passar. Mas se não passar, eles estão sendo cuidados por Deus, né? Deus abençoe o irmão Cícero. Talvez ele esteja até nos acompanhando também, né? Através da internet. Tem alguém que tem um hino? Nós não temos aqui nenhum pedido, mas se você veio com desejo no seu coração de louvar a Deus, você está no melhor lugar, que é na presença dEle, né? Se tem, nós vamos ouvir. A irmã Euciane Sara vai louvar a Deus com hino. Amém. E
filho, nunca te deixo sozinho. Sou um Deus que dos filhos sempre velo muito bem, e de ti não esqueço também. Não abandones meu amparo. Eu sou um Deus que te guardo. Eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor, e para sempre serei teu Senhor. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado para te guiar. Pelos temores abatido e pelas setas feridos, eu tão meigo com carinho lá do mundo te busquei e te trouxe para minha lei. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado para te Amém, aleluia. Deus continue te abençoando. Nós não estamos a sós, né? Mas Ele está nos guiando. Nós vamos ouvir somente crer. Tudo é possível, somente crer.
Senhor Deus, nosso Pai Celestial, neste momento nós agradecemos ao Senhor, Pai, que nós estamos em um santo lugar, Pai, para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua palavra, Senhor. E que Tua palavra, Senhor, ela possa vir em encontro à necessidade do povo, Pai. Que a Sua palavra possa entrar, Senhor, nas juntas e na medula, Pai. E a Sua palavra possa discernir a intenção do coração nesta noite, Pai. Ajuda, Senhor, cada um que entrou no santuário captar a Tua palavra, a Tua voz, Senhor Deus. Ajuda cada um, Senhor, a andar neste caminho, Pai. Que nesta noite isso possa curar o enfermo, Pai. Isso possa dar força ao abatido, Senhor. Isso possa curar todos que entraram enfermos, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite com Jesus, amém? Chuva boa, né? Para quem está com 3 noites sem dormir, né, irmão André? Dormiu hoje, hein? Chuva boa. Um frio, né? Também ontem Carajás choveu a noite inteira. Fez muito frio, como está fazendo hoje aqui também, né? Muito frio. Friozinho bom. E nós vamos ler nesta noite, né? O versículo dos evangelistas que nós lemos, né? São Marcos capítulo 15, verso 16, ou é 16, verso 15, né? São Marcos capítulo 16, verso 15. Ide por todo o mundo, pregais o evangelho a toda criatura. E quem crer for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crer, e em meu nome expulsarão demônios, e falarão novas línguas, e pegarão na serpente, e se beber alguma coisa mortífera, não fará dano a alguns, e impõe as mãos sobre os enfermos e os curarão. Podeis assentar? Eu estou com 2 mensagens do irmão Branda, o profeta de Deus para esta era. A mensagem perseverante e a mensagem eu sei. Eu creio que todos nós deveríamos ler essas mensagens, né? As mensagens eu sei é muito boa, é muito apropriada. Essas mensagens para o momento que nós estamos vivendo, né? E eu vou começar com a mensagem perseverante. E eu vou ler só um testemunho de um homem que o irmão Brana fala aqui, de George Washington. O irmão Brana fala aqui, no parágrafo 20, a mensagem perseverante. O homem em toda a era que já chegaram a fazer alguma coisa tiveram fé no que estava tentando fazer e foram perseverantes. Por exemplo, é como nós chamamos o pai em nossa geração, George Washington. Ele foi perseverante. Quando ele tentando alcançar aquela vitória sobre os britânicos e cruzou o rio gelado, ele foi perseverante e não havia nada ao seu soldado, a metade deles, mas não tinha sapatos nos pés, estava envolvido em trapos e o vento soprando, mas ele tinha orado a noite toda. Aqui está o segredo. É de nós nos entregar a nossa vida nas mãos de Deus.
E esse homem, ele tinha orado a noite toda, porque o seu exército não tinha nenhuma possibilidade de vencer o outro exército. Mas através da sua perseverança, através da sua obediência a Deus, Deus deu aquele exército na mão daquele homem. É como nós nesta noite, nós não temos nenhuma possibilidade sobre o inimigo, mas através da sua perseverança, através da sua obediência aqui nesta noite, Deus pode dar o inimigo em suas mãos. Como deu na mão desse homem, ele não tinha nenhuma possibilidade de vencer a guerra. E agora à tarde eu estava vendo o filme Os 10 Mandamentos. Aí nós vemos Israel. Israel não tinha nenhuma possibilidade de vencer aquele povo daquela nação. Eles não tinham nenhuma possibilidade. Mas através de um homem que colocou à disposição do povo de Deus, ali tinha um Moisés. E eu estava olhando naquele filme, quando Israel chegou na beira do Mar Vermelho. Você imagina você chegasse naquela hora, você na beira do Mar Vermelho? Montanha de um lado, montanha de outro lado, e o exército de Faraó chegando e não tinha lugar nenhum para você passar. Não tinha nenhuma possibilidade de você sobreviver. Mas ali tinha um homem que ele orava. Tinha um general que ele orava através do povo. Como esse homem, George Washington aqui, ele era o general daquele exército. Ele era general. E quando o povo de Deus estava encurralado ali naquele lugar, eles iam morrer mesmo. Mas aí veio a mão de Deus. Moisés chegou na beira do Mar Vermelho e olhou para aquilo. E Deus falou para Moisés: por que tu está clamando? Por que tu está clamando nesta noite? Bate o cajado. Quando Moisés bateu o cajado, o Mar Vermelho se abriu. E o povo passou em terra seca. É muito bom, né, quando tem uma vitória, né? E nessa mensagem eu sei, que eu estou falando nesta noite, era fora do que eu estava programado de falar. Mas na mensagem eu sei, o irmão Brana fala aqui no parágrafo 27. Às vezes temos mais problema que nós tornamos cristãos do que tínhamos quando éramos pecadores. Naturalmente está escrito: muitos são as aflições do justo, mas Deus livra de todas. É só nós nos entregarmos as nossas aflições nas mãos de Deus. Ele que é o autor e consumador da nossa fé. Deus livra de todos. Deus prometeu muito sentimento estranho. Coisa estranha que podemos estar além de nossa compreensão. Muitas vezes nós não vamos compreender. Algo que está acontecendo com você e comigo, nós não vamos compreender.
Porque a fé não é para ser compreendida, é para ser crida. Sentimento é estranho que podemos estar além de nossa compreensão, mas é isso que contribuiu para o nosso bem. Apenas não podemos nos seguir com uma compreensão, mas nós temos que isso e cremos em sua palavra pela fé. Que ele produziu algumas boas coisas para nós, se pudéssemos agarrar aquilo hoje, nesta noite, se pudéssemos agarrar todos os nossos problemas, nenhum de nós desta noite sair imune a eles. Se pudéssemos imaginar que aquelas coisas são para o nosso bem. Está escrito uma escritura na Bíblia: as provas que vêm sobre nós é mais preciosa do que o próprio ouro, pois Deus nos tem nos dado. Estes são os testes. O irmão Brana diz: todo filho de Deus, quando vem a Deus, ele tem que ser testado, disciplinado e açoitado. Depois de nós tornarmos sua propriedade, nossa confissão, nosso batismo, nossa promessa para nos andarmos em vida para Ele. Então cada prova que vem sobre nós é para nos aperfeiçoar para a sua glória. E para nos trazer em um lugar aonde Deus pode fazer a si mesmo mais real do que Ele já era antes das provas chegar. Eu quero me unir a Jó nesta noite. Eu quero me unir a Jó nesta noite para dizer que já vivemos o suficiente para saber o que o Jó, a verdade. Eu tenho visto muitas e muitas próprias vidas, que todas as vezes que parecem essas grandes circunstâncias, eu não consigo pensar ao redor daquele, debaixo dele, por cima dele. Deus faz um caminho se tornar glorioso. Eu simplesmente gostaria de saber como a sua graça faz isso, mas Ele o faz. Tem caminho que Deus nos leva, que nós parece que não é o caminho de Deus. Mas ali é o caminho de Deus. Deus nos leva por caminhos estranhos. Como Ele guiou Israel por caminho estranho, Ele guiou Israel diretamente para o Mar Vermelho. Para provar Israel, para saber quem era Israel. Há poucos, quando nosso lugar mais bonito, eu vou levar mais na frente aqui. Nós não temos muito tempo ainda. Quando parei ali fora o suficiente, consegui tomar um fôlego. Eu só vou ler onde eu marquei aqui. Vamos pensar quando o dilúvio chegou ali para destruir o mundo. Eles não podiam destruir Noé. Noé não poderia ser destruído porque Deus tinha uma obra para ele fazer. Um dia lá embaixo, em uma grande nação, sobre um grande cativeiro, ali havia alguns filhos hebreus, conhecendo como Sadraque, Mesaque e Abednego. Chegaram ao lugar onde ele tinha tomado a sua decisão. Algo que precisava ser feito, ele tinha. A fé deles foi colocada em teste. A sua fé é colocada em teste? A fé de cada filho de Deus é colocada em teste. A fé deles foi colocada em teste. E quando a sua fé é colocada em teste, então não falha, fique exatamente como você crer. Quando foram confrontados e foi colocado em prova, eles passaram por um momento crucial. E não somente foram eles, mas um monte de cinza. Eles foram para uma fornalha ardente, mas Satanás não pôde destruí-lo. Deus levou esses 3 jovens hebreus a caminho que eles pareciam muito estranho. Levou eles para a fornalha de fogo.
levou Daniel para a cova dos leões. E ali era Deus testando o seu povo, testando a sua semente. O propósito de Deus não havia, mas eles foram para a fornalha ardente. Mas Satanás não pôde destruí-lo, pois o propósito de Deus ainda não havia se cumprido. Mas ele podia entrar ali com esta esperança: eu sei que meu Redentor vive. Você crê que o seu Redentor vive? Eu sei que meu Redentor vive. Ele podia entrar ali com essa esperança aqui. Estamos seguros do que Deus é capaz de nos libertar desta fornalha. Mas de modo algum, se Ele não nos libertar, nós não vamos nos inclinar a isto. Satanás não pode tomá-lo. Ele não podia afogar Noé no dilúvio até que terminasse o propósito de Deus. Ele não podia queimar os filhos hebreus até que o propósito de Deus tivesse terminado. Ele não podia matar Jó com as chagas e os problemas até que o propósito de Deus tivesse terminado. Nem mesmo podia os leões comer Daniel até que terminasse o propósito de Deus. Nem mesmo podia a morte da idade avançada levar Abraão até que o propósito de Deus havia terminado. Nem mesmo isso pode te levar até que o propósito de Deus em nossas vidas seja realizado. Então adquira o consolo dele. Por Deus permite que os problemas apareçam. Deus permite que os problemas apareçam. Para quê? Para manifestar a sua fé. Deus permite que os problemas apareçam. Deus, na era, os problemas colocou freio em sua boca e fez com que ele obedecesse aquele problema. Nos traz um companheirismo mais íntimo com Deus. Não existe nenhum arco-íris até o dilúvio chegar. Mas depois que Noé passou por aquela condição que ele passou, flutuando 40 dias e noite em uma tempestade, aquela arca sendo arremessada para cima e para baixo nas águas, foi depois que o dilúvio acabou que ele viu o arco-íris pela primeira vez. O pacto da esperança, o pacto da promessa. Depois dele ter passado pela tribulação, então ele viu a promessa. É assim que você, a promessa, depois que você tem passado pela tribulação. Eu gosto daquele poema do Salmo. Eu devo ser lembrado para a casa dos céus, os leitos floridos e tranquilidade, enquanto chega o lugar de ganhar o prêmio, navegando através de mares de sangue. Nós pedimos conforto e paz. Deus nos dá o melhor que Ele poderia conceder, provas e tribulação. Isto é melhor do que o conforto e paz. Em nossos confortos estar além do rio. Não aconteceu até os filhos hebreus serem forçados a entrar na fornalha ardente. Uma das provas mais importantes que ele viram foi o Filho de Deus de pé no meio deles. Seus problemas produziu o Filho de Deus ao pé do meio deles, nas brisas, para abanar cada um daquele calor. Mas quando eles não entraram na fornalha, aquele conforto não apareceu. Foi Daniel que fez um propósito em seu coração, quando ele não corromperia com as coisas do mundo e foi forçado através das provas. Se ele orasse, ele ia para as covas dos leões, mas depois que o calor foi aumentando, ele foi jogado nas covas dos leões. Depois daquele viu o anjo do Senhor de pé, entre eles viajando aquela grande coluna de fogo de pé entre eles e os leões. E os leões não puderam tocar, porque ele passou por provas e tentações e problemas.
Ele sabia que o seu Deus era capaz de livrar daquilo. Foi Abraão, depois de ele ver o chão ficar estéril, que seca, chegou a Ló e separou e desceu para viver e deleitou com o mundo. Foi depois dele ter ouvido os lamentos e clamores dos seus pastores. E nenhum capim para o seu gado, mas ele permaneceu na terra que Deus deu para peregrinar ali. E naqueles dias, depois dele ter sido tentado, até a sua paciência estava no fim. Foi naquele dia, quando as provas terminou, que ele falou face a face com Eloí. Abraão não estava mais suportando. Mas quando ele viu que ele não estava mais suportando, a visita de Eloí chegou à casa de Abraão. Deus, ele testa a sua semente. Naquele dia ter sido tentado, aquela sua paciência estava no fim. Foi naquele dia, quando as provas terminou, que ele falou face a face com Eloí debaixo do carvalho naquele dia. Foi depois que ele passou por suas provas, depois que ele passou pelos problemas que passou, foi Deus apareceu para ele na forma de um homem. Foi Deus que apareceu em forma de um homem, se assentou ali e disse que ele era casado, com o nome da sua esposa era Sara. E diz que ela riu dele atrás da tenda. Foi ali quando Abraão chamou de Eloí. Foi ali as provas da tribulação. Oh, se a igreja pudesse apenas despertar para si mesmo nesta noite, para encontrar aquilo depois dos problemas, as provas, a risada, as críticas, as coisas pelas quais a igreja passou, a igreja pentecostais, pois vemos Deus no meio fazendo grandes sinais e maravilha. Depois da fadiga e os problemas do dia, todos esses grandes homens que poderiam mais parte do nosso culto matutino, podemos dizer que eles passaram pelas provas, eles passaram pelas provas e viram anjos. Eles passaram pelas provas, revelações e viram sinais e maravilha. Mas nenhum deles viu o que Jó viu. Todos aqueles homens, depois de ter visto os anjos, vendo Deus, todas essas coisas, eles nunca viram nada da esperança além da sepultura. Mas Jó viu a ressurreição. Ele viu a Páscoa, ele viu as coisas, ele viu o Consolador. O coração, então, quando ele viu, que as minhas palavras sejam impressas em um livro, que elas sejam esculpidas com uma caneta de ferro na rocha. O que mais você sabe? O que Jó viu naquela visão? E nos últimos dias ele se levantaria da terra. Mesmo que os vermes da minha carne destruam o meu corpo, ainda que a minha carne verei a Deus. Oh, como eu amo! Eu verei, eu sei como o Redentor vive. E ele colocou de pé no último dia sobre a terra. Embora os rins sejam consumidos dentro de mim, embora os vermes da carne destruam o meu corpo, mesmo assim a minha carne verei o Senhor. Daniel viu os filhos hebreus. Daniel viu o anjo e os filhos hebreus viu o Filho de Deus. Noé viu o arco-íris e Abraão viu Deus face a face. Mas Jó viu a ressurreição. Jó olhou para a frente de todos os patriarcas, os grandes santos da Bíblia, esperando por aquele dia, com segurança através da sua comissão, através da revelação deles, e ali chegaria a hora da ressurreição. Agora vemos grandes obras acontecendo, vemos os grandes poderes de Deus, vemos grandes coisas que Ele pode fazer. Você não poderia olhar para o sol e ver, não saber o que é o poder de Deus que está no mundo, girando em torno do sol.
Você não poderia ver uma estação da primavera chegar sem saber o que há um Deus. Você não pode ver cura de um olho de um cego, ouvido do surdo, sem saber o que era Deus. Mas seria tudo isso estivesse ali, pois a nossa morte, nosso desaparecimento, mas a ressurreição, a Páscoa, aquilo foi que selou tudo que Deus já prometeu, foi a ressurreição. Por isso Paulo disse em uma das suas palavras, ele disse que Jesus Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa fé, mas Ele ressuscitou. Você crê que Ele está aqui nesta noite? Ele está aqui neste lugar, porque Ele prometeu, onde tiver 2 ou 3 congregados em seu nome, ali Ele está. Ele está aqui. Sem dúvida Ele está aqui nesta noite. E aonde está Deus, tudo pode acontecer. Antes que Abraão pudesse ver Eloí, ele teve que haver 25 anos de teste. Antes de Abraão de ver Deus, ele teve que passar por 25 anos de teste. Muitas vezes nós passamos poucas coisas já querendo nos entregar, né? Antes que Abraão pudesse ver Eloí, teve que haver 25 anos de teste. Antes que os filhos hebreus pudessem ver o Filho de Deus, eles tiveram que entrar nas covas dos leões, ele teve que entrar na fornalha de fogo. E esse Jó, através da visão, pode colocar finalmente sobre uma promessa. Eu vou pular mais para frente aqui. Eu vejo que o diabo está trabalhando. Nele colocou um monte de cinza. Depois que ele queria dar um testemunho, eu acho que talvez seja, eu sei. Recorde, essas provas são trazidas sobre você do mesmo modo que você diga. Talvez seja correto, talvez a Escritura seja verdade. Talvez a cura divina esteja correta, talvez o Espírito Santo esteja certo, mas quando você obtê-lo daquela experiência e sai daquele monte de cinza, e você obtém uma revelação de Deus através do batismo com o Espírito Santo, você pode gritar: eu sei que meu Redentor vive. Pedro disse: eu irei pescar. Os apóstolos estavam tristes depois da morte de Jesus. E eles cada um pegaram as suas traias e disse: eu vou pescar. No parágrafo 80, Pedro disse: eu irei pescar. Os apóstolos disseram: cremos que simplesmente iremos contigo. E ali estavam um dos seus monte de cinza lá embaixo, no meio do mar, os problemas acontecendo da maneira que estava. Eu posso ouvir um deles dizer: como poderia isto acontecer? Pedro, como pode ser tal coisa, um homem como aquele morrer? Como pode ser colocado numa sepultura da maneira como ele foi? Como ele foi sepultado, cuspido em sua face, arrancada a sua barba, colocado naquela coroa em sua cabeça. Como poderia ele fazer aquilo e continuou sendo Deus? Eu simplesmente não posso compreender isso. Oh, que frustração! E de repente olhou para mais exatamente aquele mesmo tipo de revelação que Jó viu. Aquele mesmo tipo de revelação que Jó viu. Jó estava no monte de cinza. O diabo tinha colocado Jó no monte de cinza, mas ele teve uma revelação da ressurreição. Ele disse: ainda que as carnes, os vermes do meu corpo me comem, mas um dia eu verei o Senhor. E Pedro estava naquela mesma condição. Ele disse: mataram e crucificaram o nosso mestre. Mas quando eles olhou para o outro lado do rio, e lá estava Jesus em pé.
Estava Jesus na margem. Ele está aqui nesta noite, o nosso grande Deus. Oh, que coisa que poderia acontecer. Pedro, como pode ser tal? E de repente ele olhou para a margem, exatamente aquele mesmo tipo de revelação que Jó possuía. Ele viu que Jó havia visto 4.000 anos antes, e ali estava o Redentor vivo, as fontes de pé na margem, com fogo preparando para um peixe cozido. Eu disse, ele o convidou. Jesus saiu da sepultura, e ele convidou os seus discípulos para comer peixe cozido com ele. Oh, glória a Deus. Jesus tem uma mesa estendida onde os santos de Deus vão se alimentar. Ele tem uma grande mesa estendida para mim e para você alimentar. Isso aqui fica muito pequeno diante das grandes dificuldades. Ele convidou o seu povo escolhido, vem cear. Ele convidou o seu povo escolhido, vem cear. Por isso que o irmão Branham, ele viu uma visão, ele viu quando o povo de Deus começou a entrar na cidade santa. E Jesus começou a convidar o seu povo para cear. Ele viu aquela ceia de quilômetros e quilômetros, e Jesus enxugando cada lágrima. Por isso aquele hino, vem cear, vem cear. Ele é o nosso grande Deus. Jesus tem uma mesa estendida onde os santos de Deus vão se alimentar. E ele convidou o seu povo escolhido, vem cear. Com seu maná ele realmente alimentou sobre todas as nossas necessidades. Deus, o irmão Branham diz, Deus não está devendo nada para nós. Ele supriu todas as nossas necessidades. Oh, que bom. É como os apóstolos, Paulo, naquele grande apóstolo que havia passado por seus períodos de problemas, quando ele testemunhou a morte de Estevão. Eu vi a sua pequena face e olhou em direção ao céu e as pedras atingindo face a ele. Ele olhou para cima, ele disse, eu vejo o céu se abrindo. Eu vejo Jesus de pé à destra de Deus. Ele disse, o Senhor não imputa esses pecados. E Paulo, segurando a capa que havia deixado semanas após semanas sobre o monte de cinza, andando de um lado para outro até a sua mente ficar corrompida. Até ele ter o seu caminho para Damasco para tentar lutar por uma saída, como um homem que vai até a garrafa de uísque para tentar afogar sua mágoa. Ele estava no meio daquilo, mas quando ele viu uma voz do céu, uma grande resplandecente luz, disse, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele viu, ele reconheceu, ele era o ressurreto Jesus, e aquele tinha visto morrer e havia ressuscitado outra vez. Eu posso lembrar da minha própria vida no caminho da destruição, quando eu vi uma voz, uma doce voz, eu sou Jesus. Uma vez eu estava morto, e estou vivo para sempre, porque eu vivo também viverei desde aquele tempo, colocando as minhas mãos em sua face, naquele através de lugares sombrios. Quando chegamos ao momento, não consigo ver para o lado que estou indo, eu continuo confiando nele. Cada crente cristão tem que ser colocado nessas provas. Cada crente cristão tem colocado no monte cinza, mas se ele possa vir com uma experiência, eu sei que meu Redentor vive. Nós tivemos aqui nesta noite apenas para nos assentar e falamos a respeito de algum assunto histórico. Ele é tudo verdadeiro,
mas viemos aqui como um testemunho nesta noite. Eu sei que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu sei, além de qualquer sombra de dúvida, eu sei que Ele ressuscitou dos mortos. Ele vive dentro de mim. Ele é meu e eu sou dele. Eu sou herdeiro como ele no seu reino de Deus. A Páscoa, 3 grandes coisas da ressurreição. Uma nova esperança tem você nesta noite. Isto em seu coração. Você sabe que seu Redentor vive. Todas as coisas aparecem juntas. Você disse, irmão Brana, estou sentado aqui esperando pela fila de oração. Você está nesta noite sentado pela fila de oração. Muitas vezes você tem carregado um problema por longo do tempo. Como Abraão tinha carregado aquele problema por 25 anos. E nesta noite eu digo, amigo, depois de 30 anos de ministério, depois de 30 anos de batalha no campo, que eu quero deixá-lo. O meu testemunho dito, tenho visto decepções, tenho visto tempo que pedi as coisas e clamar por coisas, implorei por coisas e falei obtê-lo, mas eu simplesmente esperai com paciência em Deus. Então serei que isto opera exatamente correto, termine exatamente com exatamente as coisas corretas. Quando perdi o meu bebê, a minha pequena Sheldon, aquilo foi uma coisa que me atropelou. Eu disse, como isso pode ser para o bem? Como pode isso para o bem? Meses depois, quando eu fui ali de pé em todas as formosuras de uma jovem garota, falando comigo de pé, ao lado de um velho vagão quebrado, e ali embaixo eu sei que ali tivesse vivido, ele poderia ter ido para o outro lado errado. Deus teve que levar enquanto ela estava aqui a doses. Eu sei que verei novamente. Eu sei que verei, eu sei dito além de qualquer sombra de dúvida. Eu lembro da minha esposa com 22 anos de idade, segurando quase apenas uma garota, uma pequena mãe. E ali quando saiu nas manchetes dos jornais, faleceu a jovem mãe do reverendo Branham. O meu coração sangrou e eu não sabia o que fazer, mas hoje eu sei que foi tudo operando para o bem. Eu sei que a vida teria que ir para o chão, ser moída e espremida para extrair o que estava nela. Havia muito Branham que tinha que ser espremido antes que eu pudesse fazer a si mesmo conhecido. Ali havia muito de você, até que Deus espremeu através das provas. E quando isso está acontecendo, a espremedura é difícil, mas após algum tempo o céu volta a clarear e você vê o propósito de Deus. Então você clama, eu sei que meu Redentor vive. Nos últimos dias ele se colocará sobre a terra. Embora os vermes da minha carne me destruam o meu corpo, ainda a minha carne vereis a Deus. Estas pequenas provas e coisas são apenas o bem, para nos lembrar disto, que Deus possa obter glória. Vamos nos inclinar nossa cabeça agora. Eu vou orar com o irmão Brando e você ora também. Que nesta noite você tem um problema que está te afligindo. Você tem um espírito que está te afligindo nesta noite. Fala com o autor e consumador da sua fé. Vamos nos inclinar nossa cabeça por um momento. Eu gostaria de perguntar antes da oração, alguém aqui gostaria de ser lembrado em uma palavra de oração antes de concluirmos? Deus te abençoe. E aqui diria, eu desejo, Deus, a hora das minhas provas agora para me dar uma nova experiência, para que possa sair novo novamente. Levanta sua mão e diga, eu quero que isso seja uma ressurreição para mim.
uma Páscoa para me ressuscitar em nova vida, em nova esperança, nova saúde, nova alegria. Senhor, abençoe esse querido povo. Oh, nosso Deus, nosso Salvador, estamos tão agradecidos a Ti por esta Páscoa, pelo que ela significa para os nossos corações. Pela fé, através da terra, podemos ver a vinda do Senhor. Jesus, quando Ele está se preparando agora a colocar suas trajes reais, as igrejas estão colocando o noivo, colocando nela as trajes do casamento, está preparando para se em breve se reunir. Este monte de cinza não pode durar para sempre. Quando ouvimos as pessoas rindo, nos criticando, nos chamamos daqueles nomes escandalosos de santos, roladores, zombadores de nós, e dizemos que somos nem mesmo matuamente certo. Mas isso não pode durar para todo o tempo, Senhor. Mas aqueles sejamos como Jó, carregados os nossos testemunhos, que sejamos como Daniel nas covas dos leões, os filhos hebreus nas fornalhas ardentes, Abraão em sua jornada. Ajuda-nos, Senhor, a permanecer fiéis, até vemos aquela grande coisa acontecendo. Quando as trombetas soaram e os mortos em Cristo levantaram, nós estivemos vivos, permanecer, seremos transformados no piscar de olhos. Então virá para nós aquela Páscoa que Cristo desfrutou há 1900 anos atrás. Naquela manhã diz: porque eu vivo e vós também viverei. Esse mesmo Jesus foi tirado do nosso meio, voltou à mesma maneira que Ele foi. Nós vemos até o mesmo, cada cicatriz em suas mãos, cada marca de espinho em sua cabeça. Senhor, o meu pobre coração, este meu corpo frágil começa a se inclinar sobre o fardo dos cuidados, debruçando do campo de batalha da colheita. E os das missões, as mais altas e baixas diferenças entre os ministros arrogantes. Isto por adiantar através dos lugares do povo escarnecendo, por poderes malignos. Mas, Senhor, um dia veremos como Elias lá embaixo no rio. Olhamos para cada arbusto, uma carruagem de fogo, como levará para longe. Quem possamos saber que estamos no monte de cinza, são apenas o véu, escondendo daquela grande coisa que espera diante daquele grande dia. O que posso permanecer fiel como Jó, até podemos vê-lo face a face, como possamos ver tão verdadeiro como foi o nosso Senhor, como nosso exemplo, indo ao Calvário, pronto para ser crucificado. Como Ele ali possa haver uma ressurreição em nossa vida. Conceda isso, Senhor. Se houver algum zombador aqui, seja como Paulo foi no passado, critica que eles passavam a encontrar a Páscoa em seu caminho para casa na manhã. Conceda, Senhor. Oramos, Senhor, que aqueles que estão no monte de cinza da destruição, no monte de cinza da enfermidade, que seja a hora que ele seja liberto. Ontem à noite, falando com aquela pequena mulher do lado de fora do trailer, com o seu esposo em Fênix, uma condição seria aquele mesmo câncer como a cinza dela agora hoje estão completamente bem, normais. O bebezinho que teria seu coração retirado, sentado aqui, Senhor, através, nunca tinha visto esta andando hoje exatamente à luz do dia. Deus, agradeço por isso, todos olhando para além do véu. Todos nós somos possível aquele que houve obediência às provas, e ali houve um suporte do teste. Quando foi Jesus aquele que foi tão obediente ao Pai? Amém. Que você veio aqui nesta noite, irmão, para receber uma oração de imposição de mão. Você veio crendo. Você veio para a igreja já falando: o Senhor, lá eu vou receber a oração nesta noite. Não há demônio no mundo que pode ficar diante do nome do Senhor Jesus. Não há enfermidade no mundo
que você veio com essa convicção em seu coração, passa aqui na frente só, não precisa nem colocar em posição de mão em você. Vá crendo em seu coração nesta noite. Vá crendo. A atmosfera do Espírito está apta para Deus curar nesta noite. Ele está aqui nesta noite. Ele diz: eu sou o Senhor que te cura. Eu sou o Senhor que te sara. Ele carregou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Ele está aqui para derramar o seu poder, a tua graça, a tua misericórdia. Cura, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém, Senhor. Para mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Aleluia. Ele é tudo para nós. Que Deus continue abençoando o irmão Osias com esta palavra, com estas mensagens que ele trouxe, né, do profeta para nós. Vamos também dizer Deus abençoe para os nossos irmãos que estão através da internet. Nós temos aqui a comunicação, o comunicado, né, da irmã Rebeca, dos irmãos Daniel e a irmã Sueli, irmão Ribamar e família, irmã Aparecida, na Palmares Sul, a irmã Carliane, irmão Wilson Calaça, que estão participando, que participaram conosco. Que Deus os abençoe, no nome do Senhor Jesus. Senhor, bondoso Pai Celestial, nós estamos agradecidos ao Senhor, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por mais esta oportunidade de estarmos no Teu santuário, ó Pai, onde nós recebemos a Tua palavra. Nós pedimos, leva-nos para os nossos lares, guardados e protegidos pelo Senhor. No nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Deus vos abençoe e até sexta-feira, se Ele assim nos permitir, estaremos aqui para mais um culto de adoração a Deus e de bênçãos, né? Deus vos abençoe. Você pergunta por que tenho o rosto triste, se é saudades que eu sinto de alguém. Sim, é verdade, é saudades que eu sinto da minha pátria chamada Jerusalém. Pátria querida, que saudades que eu sinto. Não te esqueço, você meu lindo lugar. As suas ruas são de pedras preciosas, aonde um dia junto a Cristo irei andar. Todas as coisas deste mundo são passageiras e como sempre se acabarão. Todas as coisas que eu tenho em minha pátria serão eternas, como eu serei também. Pátria querida, que saudades que eu sinto. Não te esqueço, você meu lindo lugar. As suas ruas
Já não sou um peregrino, mas nesta terra vivo a peregrinar. E passo a passo vou seguindo o meu caminho, até o bom Senhor e Rei vir me buscar.